Oi, gente, bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Valéria Ferrari e como eu já comentei com vocês, esse é mais um caso que já tem aqui no canal, mas a gente resolveu regravar com uma qualidade melhor para vocês. Então, eu espero que vocês gostem. Já se inscreve aqui no canal para vocês não perderem nenhum vídeo. Agora vamos lá? Direto pro vídeo. A Catherine Mary Knight nunca recebeu muito carinho dos pais. Ela teve uma vida bem complicada, ela era uma adolescente diferente das outras meninas da idade dela. E para a gente tentar entender essa história, eu vou falar um pouco sobre a mãe da Catherine, a Barbara Hogan. Bom, a Bárbara morava numa cidade rural chamada Aberdeen, que fica em Nova Gales do Sul, na Austrália. Ela era conhecida por ser agressiva, era uma pessoa intolerante e às vezes até ela era bem descontrolada. Ela era casada com Jack Rugan e eles tinham 4 filhos. Só que depois do nascimento do último filho, a Bárbara começou a trair o marido com o colega de trabalho e melhor amigo dele, o Ken Knight. E como as famílias da Bárbara e do Ken eram muito conhecidas na região de Aberdeen, o caso deles extraconjugal ficou conhecido, causando uma baita polêmica na cidade. E aí a Bárbara deixou os 4 filhos com o pai deles, o então marido dela, o Jack, e ela foi embora da cidade com o Ken e eles foram morar em Moree, uma cidade do outro lado ao norte de Nova Gales. A Bárbara e o Ken tiveram 4 filhos juntos, incluindo as gêmeas que nasceram no dia 24 de outubro de 1955. Uma delas era a Catherine Marie Knight. A essa altura, o Ken já tinha se tornado um alcoólatra e a rotina deles era toda bagunçada. Era uma família sem nenhuma estrutura para criar uma criança, que dirá 4 crianças. E ao longo do tempo, a Catherine sempre viu o pai bater na mãe e na maioria das vezes o motivo dele fazer isso era porque ele queria ter relações íntimas com a mulher praticamente todos os dias e como isso nem sempre acontecia, ele forçava a Bárbara a ficar com ele e acabava machucando ela. E o Ken não se importava. Tudo isso acontecia na frente dos filhos deles. E a Catherine cresceu convivendo com toda essa raiva, com toda essa frieza. Ela não via entre os pais nenhum carinho. Ela não recebia nenhum afeto deles. E além disso, ela via a expressão de raiva e de repulsa da mãe quando o pai dela forçava a Bárbara a ter relações íntimas com ele pelo menos 10 vezes ao dia. E a Bárbara sofria tanto com essa violência que ela decide contar os detalhes da vida íntima dela para as filhas e falar para elas o quanto ela aprendeu a não gostar de ter relações com homens e que ela queria distância deles. Claro que as filhas não entenderam direito porque elas ainda eram muito novas, mas mesmo assim a Catherine passou a ter raiva de homens e não gostava de relações íntimas com ninguém, assim como a mãe dela. E isso piorou porque elas voltaram a morar na cidade de Aberdeen e lá ela foi abusada por vários homens da família dela até ela completar 11 anos. A bisavó da Bárbara era uma australiana indígena da região de Moree e ela se casou com um irlandês. E a Bárbara se orgulhava muito disso. Só que esse casamento era mantido em segredo na família, porque na época lá em Moree tinham muitos problemas com racismo e aí isso gerava mais problemas ainda com as crianças. Então olha como a vida da Catherine era cheia de problemas. Além da irmã gêmea dela, a única pessoa de quem a Catherine era próxima era do tio dela, o Oscar Knight. Só que em 1969, quando ela tinha 14 anos, o tio tirou a própria vida. E a Catherine ficou abalada, ela começou a ter alucinações e ela falava que sempre recebia a visita do tio e ela nunca mais tirou isso da cabeça. Ainda na adolescência, depois de ter convivido com tantos sentimentos ruins, a Catherine estava se tornando uma pessoa sozinha e sempre com raiva de tudo. Na escola, ela era conhecida como a valentona. Ela chegou até a agredir gravemente com um objeto um garoto e depois ela foi agredida pelo seu professor que disse que ele agiu em legítima defesa. E apesar dela ter esse comportamento agressivo, ela era uma excelente aluna, gente. Mas ela não quis continuar estudando
e com 15 anos ela sai da escola e consegue um emprego numa fábrica de roupas, onde ela ficou por mais ou menos 1 ano trabalhando. Depois ela consegue um emprego que ela chamou de o emprego dos seus sonhos. Sabe o que ela fazia? Ela ficava no abatedouro cortando os animais em pedaços. A Catherine dizia que nesse emprego ela ia conseguir se manter calma, ela se distrai e não sentia raiva. Então toda a sua ira ela iria descarregar ali no trabalho. Então por tudo isso a gente já percebe que ela não era uma pessoa muito normal, né, gente? Nessa mesma época, a Catherine começou a ter relações íntimas, mesmo desconfiando de qualquer homem. Só que ela não consegue se relacionar com ninguém. Uma vez, ela reclamou com a mãe dela que um dos seus parceiros queria que ela participasse de um ato íntimo que ela não queria, né? Se é que vocês me entendem aí. E a Bárbara virou para ela e disse o seguinte: aguente e pare de reclamar. E foi isso que ela fez. E era onde ela também descontava tudo que ela sentia. A Catherine foi muito eficiente no açougue, no emprego dela, então ela logo foi promovida ao cargo de desossar as carcaças dos animais. Ela até ganhou um prêmio por ser a melhor açougueira. O prêmio foi um conjunto de facas profissionais que ela deixava pendurado, acreditem, em cima da cabeceira da cama dela, como se fosse um troféu, e estava sempre ali, nas mãos dela, como se ela pudesse precisar dele a qualquer momento. Bom, o David Kellett era um colega de trabalho da Catherine e eles começaram a namorar e resolveram se casar. A Bárbara, né, a mãe da Catherine, sabia que o David era alcoólatra e ela alerta o David sobre a filha e fala para ele: olha, ela tem algo de errado na cabeça, não pisa na bola que ela pode acabar com você. Bom, em 1974, eles se casam. E já na lua de mel, a Catherine mostra o seu lado agressivo, apertando o pescoço dele com muita força. E acreditem, o motivo é que ele teria dormido depois de ter se relacionado com ela só 3 vezes e ela queria que ele ficasse acordado. E já a partir desse dia, a Catherine foi mostrando seu comportamento doentio. Mas mesmo assim, pouco tempo depois, a Catherine ficou grávida da sua primeira filha, a Melissa Ann. E nem enquanto ela estava grávida, ela deixou de ser assim agressiva. Durante a gravidez, ela queimou todas as roupas do marido. E sabe por quê? Porque ele chegou tarde em casa. E ela ficou tão nervosa que ela pegou uma frigideira e acertou a cabeça dele, fez um machucado feio nele. E mesmo machucado, o David ainda conseguiu fugir para a casa de um vizinho e chamou a polícia. Só que aí, quando a polícia chega, a Catherine se mostra bem calma, tranquila, e o David acaba deixando para lá e volta para casa com ela. Só que ele não aguentou por muito mais tempo. Em maio de 1976, ele se separou dela e foi morar com outra mulher em outra cidade para que ela nunca mais encontrasse ele. Mas aí, o que acontece? A Catherine fica com tanta raiva que no dia seguinte ela foi pega jogando o carrinho de bebê com a filha dela dentro, no meio da rua. Ela foi levada pela polícia e foi diagnosticada com depressão pós-parto e ela ficou internada em tratamento durante várias semanas. Logo depois dela receber alta, ela de novo pega a Melissa, a filha dela, que estava com 2 meses de idade, e deixa a menina, gente, nos trilhos do trem. Por sorte, um homem viu e tirou o bebê minutos antes do trem passar. Depois disso, a Catherine machuca o rosto de uma mulher e faz outra mulher de refém, forçando essa mulher a levá-la até a cidade onde o David estava morando, porque ela queria tirar a vida dele e de todo mundo que estivesse com ele. Mas a polícia de novo chegou, tirou a arma dela e ela foi internada no hospital psiquiátrico. Ela realmente tinha um comportamento bastante violento, ela nem precisava de tantos motivos assim. Qualquer coisa aguçava esses sentimentos ruins nela. E isso começa a ficar mais claro ainda daqui pra frente.
Com medo, o David volta e acreditem, ele reata o casamento com a Catherine e eles têm mais uma filha, a Natasha. Mas não durou muito tempo. A Catherine perdeu o interesse pelo marido e em 1984 ela foi embora. Depois de um tempo, ela começou um relacionamento com o John Klingworth e em 1990 ela engravidou e nasceu o Eric. E o que parecia um recomeço, na verdade foi mais uma aventura. O relacionamento deles durou só 3 anos. A Catherine terminou para ficar com o amante dela, o John Price, que também era casado, mas ele terminou o casamento e oficializou o namoro com a Catherine, mesmo sabendo da má reputação dela. E abrindo um parênteses aqui, gente, para quem não gostava de se relacionar com homens, ela até que tá surpreendendo, né? A princípio, o comportamento dela nesse novo relacionamento parecia diferente e ela e o John decidem morar juntos. Mas aí, o relacionamento deles começa a ter problemas. A Catherine inventou para o superior do John que ele estava roubando os kits de primeiros socorros da empresa em que ele trabalhava. E, sem dúvidas, ele acabou sendo demitido da empresa, que ele já trabalhava, gente, há 17 anos. Quando o John ficou sabendo, ele expulsou a Catherine de casa, mas depois ele se arrepende e eles acabam voltando. Bom, o John perdeu os amigos, perdeu o emprego, não tinha uma boa relação com a família. As discussões e as agressões, tanto verbais como físicas, entre eles estavam ficando cada vez pior. O John tinha filhos do casamento anterior dele e nessa época nem os filhos dele queriam a Catherine por perto. Eles acusavam ela de querer abusar deles, inclusive de forma íntima. E o John então começa a discutir com a Catherine por esse motivo. Então ela fica nervosa e não pensa 2 vezes. No dia 28 de fevereiro de 2000, ela atinge o John com uma faca no peito. Ele expulsa a Kate de casa de novo e no dia seguinte ele vai à delegacia e pede uma ordem de restrição contra ela. Só que esse processo iria demorar semanas para ficar pronto. E tudo que o John não tinha era tempo. E aí, olha só o que acontece. A Catherine vai até a casa deles nessa mesma noite do dia 28 de fevereiro, por volta das 6 horas da tarde. As crianças, as filhas dele, tinham ido para a casa de um vizinho. Então eles estavam sozinhos, os dois conversaram, ficaram juntos intimamente, certo? E aí o John acaba dormindo. Por volta das 11 horas da noite, a Catherine ataca o John com uma das suas facas. Ela dá 37 golpes nele. E o pior vem agora. Depois disso, ela tira toda a pele dele, meticulosamente, centímetro por centímetro, tira a cabeça e cozinha algumas partes do corpo dele numa panela com legumes e serve em pratos. Depois ela coloca o corpo dele sentado à mesa e vai buscar os filhos do John. E aí eu acho que não tem nada mais bizarro do que isso. Ela faz as crianças, gente, comerem a carne do próprio pai. Depois ela toma os remédios, deita no sofá e dorme até o dia seguinte. Tudo isso parece cena de filme de terror, né? Mas não foi. Foi a vida real mesmo. As análises da perícia mostraram que o John acordou depois de ter sido atingido pela faca. Ele até tentou fugir, mas como os ferimentos eram muito profundos, ele não conseguiu e ele caiu sem vida dentro de casa, perto da porta da rua. E aí a Catherine conseguiu fazer o que ela fez. Em 2001, ela se declarou inocente da acusação de homicídio de John Price, mas depois ela acabou se declarando culpada, mas ela dizia que não se lembrava de absolutamente nada do que tinha acontecido. Ela foi avaliada pelos psiquiatras e apresentou amnésia e dissociação, mas no atestado oficial dela foi colocado que ela sofria de um transtorno mental caracterizado por humor, comportamentos e relacionamentos instáveis. E levando em consideração toda a vida dela,
o diagnóstico não poderia ter sido diferente mesmo, né? A Catherine Knight, no dia 8 de novembro de 2001, foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A justiça australiana entendeu que ela nunca mais deveria voltar ao convívio da sociedade, porque o crime que ela cometeu foi de tamanha crueldade, foi tão desumano que deixou marcas psicológicas em muitas pessoas da cidade de Aberdeen e que até hoje não foram esquecidas. A Austrália não é um país conhecido por crimes assustadores como esse, mas a Catherine Knight supera tudo o que o país já tinha visto. Na época, a mídia da Austrália e do exterior apelidou a Catherine de Hannibal Lecter feminina. A Catherine é conhecida por ser a primeira mulher australiana a ser condenada à prisão perpétua na Austrália. Os psicólogos que examinaram a Catherine disseram que o que ela fez com o John foi um ato de vingança premeditado porque ela tem uma personalidade perversa. E o juiz do caso foi muito perspicaz e não se deixou enganar. Durante todo o julgamento, a Catherine tentou enganar a todos, tendo ali um ataque simulando que ela era louca. Só que o juiz não caiu na mentira dela e manteve a sentença de prisão perpétua. E ainda disse que era impossível de imaginar essa mulher vivendo numa sociedade civilizada. E acreditem, na prisão ela frequenta a igreja, canta no coral, trabalha na fábrica, faz crochê e as outras detentas dizem que ela é a chefe por lá. Todo mundo ali segue o que ela fala. Ó o perigo, né? E vocês, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários que vocês sabem que eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem ficado aqui comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!